Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao 24º Encontro de Atividades Científicas, o EAC. Eu sou o Rui Pedro Paolo, sou professor da Universidade Anhanguera de São Paulo, coordenador do programa em Educação Matemática dessa universidade. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre tendências em educação matemática e a interdisciplinaridade. Esse tema tem sido um objeto de pesquisa dos nossos alunos do nosso programa. Investigação matemática, né? é uma dessas tendências que eu estou falando. Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação e de modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao longo do ensino fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático, que envolve raciocínio, representação, comunicação e argumentação. Bem, vamos ver um exemplo que pode ser proposto aos alunos do 4º, do 5º, do 6º ano, né? Ou outro pode até no ensino médio, que é bastante interessante. Vejam só. O professor propõe aos alunos, divididos em grupos, que analisem as 3 sequências. Sequência 1, 0, 3, 6, 9, 12. Sequência 1. Sequência 2, 1, 4, 7, 10, 13. Sequência 3, 2, 5, 8, 11, 14. A professora pode propor questões iniciais como: o que essas 3 sequências têm em comum? No que elas se diferenciam? Se as 3 sequências fossem continuadas, o número 641 apareceria em qual sequência? E o 583? O que é importante a gente destacar é que essa atividade, né, trata da observação das regularidades dessas sequências. Portanto, não se trata de nenhum conteúdo específico que tenha que ser dado em tal ano, né? Ele pode ser, como eu disse, pode ser visto no 4º, 5º, 6º, até antes, né? Então, para resolverem as questões propostas, os alunos deverão investigar, levantar hipóteses, testá-las e validá-las, né? E aí o professor deve conduzir essa discussão. Os alunos podem concluir facilmente que as 3 sequências, o sucessor de um número, é obtido se a ele for acrescentado 3 unidades. Mas o verdadeiro desafio é descobrir a quais sequências pertencem os números 641 e 583. Depois da investigação, os alunos poderão concluir que todos os números da sequência 1 deixam resto 0 na divisão por 3. Os da sequência 2 deixam resto 1 na divisão por 3. E os da sequência 3 deixam resto 2 na divisão por 3. Como a divisão de 641 por 3 tem resto 2, ele pertence à sequência 3. E a divisão de 583 por 3 deixa resto 1 na divisão. Logo, ele pertence à sequência 2. Os jogos também constituem uma forma interessante de propor problemas, pois favorece a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Os jogos propiciam a simulação de situações-problemas, que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações, possibilita a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas. Mas atenção, né? Os jogos devem ser problematizados, ou seja, os jogos é uma proposta de pedir para os alunos, solicitar aos alunos que pensem como resolver, como ganhar esse jogo, né? Quais são as estratégias que eles devem elaborar. Então, os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes necessárias para a aprendizagem matemática. Ele vai enfrentar desafios,
e vai lançar-se à busca de soluções. O desenvolvimento da crítica, da argumentação, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o resultado não é satisfatório. Há diversos tipos de jogos. Os jogos de estratégias, que é busca de procedimentos para ganhar, parte-se da realização de exemplos práticos e não da repetição de modelos de procedimentos criados por outros, que levam ao desenvolvimento de habilidades específicas para a resolução de problemas e os modos típicos do pensamento matemático. Mas atenção, os jogos têm sentido serem propostos se eles forem problematizados. Que estratégias eu faço para ganhar? Né? E essas estratégias têm que levar um raciocínio lógico. Né? Então não é qualquer jogo e também isso deve ser olhado com certa parcimônia. Né? Eles podem se constituir uma importante forma de aprendizagem, uma estratégia interessante, mas há que se pensar e refletir sobre isso. As tecnologias. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, que é o atual, que as escolas agora estão tentando implementar isso, né, devem implementar essa base. Essa base destaca a importância do uso da calculadora, de planilhas e software desde os anos iniciais. Aqui veja aqui um exemplo de habilidades que são propostas nessa base. Por exemplo, EF, Ensino Fundamental, 4º ano 04, Matemática, habilidade 13. Reconhecer, por meio de investigações, utilizando a calculadora, quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e subtração e de multiplicação e divisão para aplicá-las na resolução de problemas. Utilizar e compreender diferentes representações para a localização de objetos no plano, como mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas cartesianas. Outra habilidade que é ensino fundamental, agora do 4º ano também, matemática, habilidade 19. Reconhecer simetria de reflexão em figuras, em pares de figuras geométricas planas e utilizá-la na construção de figuras congruentes com o uso de malhas quadriculadas e de softwares de geometria. O ensino de matemática e a proposta interdisciplinar. As abordagens interdisciplinares. A BNCC orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significado dos objetos matemáticos sem deixar de lado suas aplicações. Os significados desses objetos matemáticos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles, entre os objetos, e os demais componentes curriculares. Portanto, uma abordagem interdisciplinar. A matemática integrada a outros componentes curriculares. É fato inconteste que os conhecimentos matemáticos são necessários para a melhor compreensão da realidade, como os temas relativos ao crescimento populacional, densidade demográfica, produção de alimentos, ou os estudos referentes à saúde, enfermidades humanas, dietas equilibradas e estudos epidemiológicos. Esses exemplos indicam claramente que a matemática deve estar integrada à área das ciências da natureza e à área das ciências humanas também, principalmente no componente de geografia, né? Mas na história também. Né? Quando nós estudamos os censos do Brasil, a gente olha para o passado, vê essa questão de como as populações migraram ou não, tem o aspecto geográfico, mas também tem histórico. Esses temas podem ser tratados desde os anos iniciais. Outros exemplos de integração da matemática com ciências, saúde, geografia e história. Ciclo da água, fonte e consumo da água, os relativos a energias alternativas, fontes e escassez de energia, gastos energéticos, atualmente e no passado, temas de outras áreas cujos conceitos e procedimentos matemáticos estão presentes na astronomia, na economia, análise do consumo, excessos e consequências, uso de pesticidas, concentração, limite em função das espécies existentes, herbicidas,
fertilizantes por metro quadrado, entre outros, né? Então, a matemática está integrada às outras áreas. Tanto essas outras áreas servem de contexto para aprender matemática, como a matemática também é ferramenta para compreender esses temas que são das outras áreas do conhecimento. Contribuições da matemática integrada a outros componentes curriculares. Continuando, tendo em vista a articulação da matemática com outros componentes curriculares, deve-se considerar que os conteúdos matemáticos fornecem instrumentos necessários para compreender fenômenos de outras áreas do conhecimento, seja organizar as informações, seja ao fazer cálculos e gráficos para interpretá-los, produzindo argumentos para fundamentar conclusões sobre eles. Por outro lado, as questões e situações práticas vinculadas a temas de outras áreas fornecem contextos reais para ensinar e aprender matemática. Portanto, um currículo da área de matemática para a educação básica, desde os anos iniciais do ensino fundamental, devem adotar a possibilidade de integração de escritas, tornando uma proposta de fato interdisciplinar. Sua organização deve se estabelecer em torno de temas, questões e problemas que permitam aos estudantes construírem o desenvolvimento do pensamento e da linguagem matemática. A seguir, apresento 2 exemplos: a interface da matemática com a literatura infantil e com a geografia. Literatura infantil. Tem um livro de Nilson José Machado, um grande educador matemático, um grande filósofo da educação, né? Ele tem um livro que conta a história de 2 patinhos, que são irmãos, que precisavam dividir um pirulito ao meio, mas com a chegada de amiguinhos, dividiram em 3 partes e, ao final, uma dessas partes foi dividida ao meio. Fração é um tema subjacente ao texto, com significados parte-todo e consciente. Então, o livro conta a história dos patinhos, mas tem ali por trás a questão das frações, né? Os significados parte-todo e consciente. À medida em que a leitura vai sendo realizada pelos alunos e pelo professor de forma colaborativa, os conceitos matemáticos que estão inseridos no enredo vão ganhando sentido e motivação para aprender. A figura do site do IBGE que nós temos aqui, do IBGE Educa, possibilita, por exemplo, um trabalho articulado com as habilidades Ensino Fundamental 04, né, do 4º ano de Geografia, de escrever e analisar dinâmicas populacionais na unidade da federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura, uma habilidade da geografia, e tem aqui uma habilidade da matemática do 4º ano, habilidade 27. Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada, em gráfico de colunas ou pictóricos, com base em informações de diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com a síntese de sua análise. Olha aqui, nós temos um mapa do Brasil, né? E nós temos aqui as regiões coloridas e as barras correspondentes a cada região com a respectiva porcentagem, né? Da população, da taxa de analfabetismo entre as pessoas de 15 anos ou mais de idade. Olha aqui um excelente contexto que você trabalha a questão da geografia e da matemática. Tanto o professor de matemática pode trabalhar esse mapa, ele pode e deve, né? Está dando um contexto importante, como o professor de geografia também pode trabalhar com esse dado e aí está utilizando os dados da matemática, né? Então, os temas contemporâneos e a educação matemática. A matemática é essencial a todo cidadão do século XXI para a compreensão e intervenção da realidade, como nós já dissemos. Os cidadãos devem desenvolver competências para propor e participar de ações de investigações de desafio do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde, sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, e para isso é necessário mobilizar e articular linguagens, conceitos e procedimentos próprios da matemática. Portanto, a BNCC indica a discussão de temas contemporâneos a serem explorados nas diferentes componentes curriculares e nas articulações entre eles.
dentre os temas indicados, aos que podem proporcionar excelentes contextos para ensinar e aprender matemática, como já dissemos, né? Tem a educação financeira e fiscal, educação ambiental, educação alimentar, educação para o consumo, trabalho, ciência e tecnologia. Isso não significa que os demais temas citados na Base Nacional Comum Curricular não possam ser discutidos também no âmbito da matemática, como a educação em direitos humanos, educação para o trânsito, dentre outros. Bem, pessoal, por isso é só. Um abraço a todos.